Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui, tá? Para continuar a nossa jornada espiritual, tá, pessoal? Essa noite eu não tive um bom sono, tá, pessoal? Mas graças a Deus, tá? Tem dia que é assim, tá? A gente, alguma dor, alguma coisa incomoda, tá? E a gente não tem um bom sono, né, pessoal? Mas é isso, a gente acorda que nessa realidade precisa continuar o nosso processo, né, pessoal? A gente não pode parar, tá? Graças a Deus aqui agora tá tranquilo aqui o ambiente, dá para eu falar tranquilamente para vocês, tá, pessoal? Para a gente começar o nosso estudo, né? Porque a gente não pode parar, tá, pessoal? De a gente estar se nutrindo com os nutrientes, né? Que vem da fonte, né? Que é Deus, e de Cristo, né? A gente não pode perder essa fonte. Você viu que ontem a gente viu, né, pessoal? O estudo que a gente fez aí. Quero agradecer até vocês, tá? Pelo, pelo, como é que se diz? Visualização aí. Pelo também, como é que se diz? Comentário aí, tá, pessoal? Pelo like, né? Por essas coisas aí, tá? E vocês estão vendo que meu vídeo está trazendo algum benefício para você, tá, pessoal? Então, obrigado aí, tá? Continue com dificuldade, sem dificuldade, tá? Continue essa jornada, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente precisa nutrir, tá? E o nosso nutriente, a nossa força, vem dessa conexão que a gente tem com Deus, né? Com a fonte, através de Cristo. Porque Deus ia colocar, a gente viu o versículo ontem, a profecia de Isaías, queria colocar uma pedra de esquina, né? E que toda, estava escrito nessa pedra, que todo aquele que nele crê não será confundido. Então, é Cristo, tá? Essa pedra angular, essa pedra que, como é que se diz? É uma pedra de esquina, né? Que foi rejeitada pelos construtores. Quem é estudado aqui comigo, tá? Sabe quem é esses construtores que rejeitaram a Cristo lá no tempo dele, né? Há mais de 2000 anos. E até hoje eles continuam a rejeitar Cristo, tá, pessoal? Essa pedra angular, tá? Então, foi essa pedra que Deus prometeu, colocou para que a gente se conectasse com Ele, tá? Porque o povo tinha muitos caminhos, adorando muitos deuses, tá, pessoal? Então, Deus está vendo essa situação. Então, aqueles que verdadeiramente quer buscar a verdade, quer buscar Deus sincero, então Deus colocou esse caminho para ele. E é para a gente que desperta, ele desperta a nossa consciência para a gente entender esse caminho, tá, pessoal? É a gente aqui que gosta da verdade. Porque tem pessoas aqui, pessoal, que entram no meu canal, mas não gostam da verdade, tá? Ela sai logo, vai embora, tá? Como é que se diz? Não gosta das coisas que eu tô falando, tá? Mas quem é, como é que se diz? Espiritual, tá, pessoal? Ele como é que se diz? Ele gosta de estar ouvindo isso. Por mais que algumas, algumas coisas pareçam duras para a gente, né, pessoal? Porque tem algumas coisas na Bíblia, né? Que às vezes é dura, a gente tem que deixar coisas, a gente tem que se enquadrar em coisas, tá? Não religiosamente, mas pela vontade de você estar em conexão com Deus.
Porque quando faz coisas religiosamente, tá, pessoal? A igreja lhe obrigando, isso se torna um peso, não é aquela disposição para que você faça aquilo para adorar a Deus, tá, pessoal? Entende? Então, é isso, tá, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui para você entenderem o tema de hoje, né? Porque eu tinha que falar desse tema, tá? Eu já venho falando aí, comentando, mas é para vocês entenderem. Tomar um chá aqui, tá? A minha garganta ficar boa, né? E a gente continuar esse processo, tá, pessoal? Então, vamos lá? Vamos continuar o nosso estudo aqui, que a gente parou. Eu acho que esse estudo aqui, pessoal, é uma continuidade do estudo de ontem, tá? Que o estudo de ontem foi o quê? O que é raízes espirituais, né? Então, as raízes espirituais, a raiz espiritual é Cristo, aonde a gente tem que se conectar, fincar nossa raiz, tá? Para receber os nutrientes necessários para a gente dar fruto, fruto de amor, de alegria, não foi? Foi isso que a gente viu? Então, esse esse estudo aqui que eu vou falar hoje tem a ver com isso, tá, pessoal? Para continuar o raciocínio, né, desse estudo que a gente falou sobre a raiz, né? Porque a gente que é um espiritual verdadeiro, uma pessoa verdadeira, a gente é como árvore, tá? Tem raiz aonde a gente tem que ficar. Então, que é a nossa fé, a nossa crença, a gente tem que colocar no verdadeiro. Entende, pessoal? A gente tem que colocar a nossa fé aí no verdadeiro. Aí, o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Nosso tema de hoje. O que é a nutrição espiritual? Então, o que é essa nutrição espiritual, pessoal? E por que temos que nutrir a nossa alma com a verdade? Então, a nossa alma, pessoal, ela só é nutrida com a verdade. Então, se você está buscando, você está em um lugar onde a nutrição espiritual para você não tem essa essência da verdade, pessoal, não vai nutrir a sua alma. É por isso que eu tenho encontrado muitas pessoas, tá? De grupo religioso variado, né? De vários grupos religiosos que não estão nutridos, pessoal. Estão sofrendo, estão com problemas espirituais, tá? Também, como é que se diz? Não cresce, tá? Não tem conhecimento, não cresce porque não está tendo essa nutrição espiritual. E é preciso, tá? A gente que é espiritual precisa ter essa nutrição espiritual para a gente poder ter força, pessoal. Para a gente ter força, começar a ter os nutrientes para ter o amor, a alegria, para a gente continuar. Porque senão a gente para, tá, pessoal? Esse caminho espiritual não é fácil, tá? É muito difícil. Então, mas o que alimenta a gente é essa verdade, tá? E a gente viu quem é a verdade ontem no vídeo de ontem, né? A rocha, a verdade de Deus que foi colocada para que a gente se conectasse a esse Deus, a essa fonte aí de energia, a esse amor que a gente está tentando conhecer, pessoal. A gente está buscando, tá? Nos alinhar a essa frequência, tá? Todos os grupos religiosos, todas as pessoas estão também tentando se alinhar. Mas existe aí, a gente sabe, né? O inimigo aí trabalhando, e pior que ele está trabalhando também
no meio religioso aí, tá, pessoal? Para desviar as pessoas dessa conexão verdadeira, para que as pessoas não recebam essa nutrição verdadeira. Então, é tudo isso, tá, pessoal? É isso que a dificuldade das pessoas entenderem. Por isso que tem a Bíblia ao longo do tempo foi distorcida, foi tirado coisas, não colocou livros também espirituais também, tá? Então fez aquilo, mas o que tem aí para a gente tem que se nutrir com a verdade. Então, seu espírito, a verdade está dentro de você, pessoal. Seu espírito, ele vai direcionar você se que quer a verdade. Ele vai falar ao seu coração que aquilo é a verdade. Um pregador, uma pessoa, tá? Muitos aqui que têm me ouvido têm escrito isso no meu canal. É muita pessoa, pessoal. Então, não é só uma pessoa que está dando testemunho da verdade, é vários, né? Eu tenho aqui vídeo em vários outros canais aí, né, aqui sociais, e desses canais sociais eu vejo todas as pessoas falando, é verdade. Nossa, obrigado, me agradecer. Não me agradeça, agradeça a Deus. Essa verdade já está em você. Então, quando você vê eu falando isso, isso testifica no seu coração. Entende, pessoal? Isso testifica. E, e por quê? Porque você está precisando dessa nutrição. Por isso que as pessoas que estão aqui no meu canal estão fortes, estão, né, buscando, estão orando. Teve pessoas que chegaram aqui que não orava mais, não meditava, não. Ah, não, Samuel, não, não quero mais orar, não. Ah, entende, pessoal? Porque está faltando a verdadeira nutrição, tá? A verdadeira conexão para trazer força a você, nutrição. É o que a gente vai falar hoje, tá? Eu dei essa introdução para vocês entenderem, tá, pessoal? E linkando com o vídeo que a gente assistiu ontem. Então, o que é essa nutrição espiritual? Ele fala nutrição espiritual é um conceito que se refere ao processo de alimentar a alma e o espírito com ensinamento, prática e experiências que promove o crescimento e o fortalecimento da fé. Então, pessoal, ele fala que essa nutrição espiritual é um conceito, né, que se refere a esse processo de alimentar a alma, né, e o espírito, com ensinamento e prática que promova o crescimento e fortalecimento da fé. Então, a gente vai alimentar a alma e o espírito com ensinamento verdadeiro e práticas que vai nos ajudar nessa experiência para promover o quê? Crescimento, fortalecimento da força da nossa fé, pessoal. A gente precisa ouvir isso, tá? Não é assim, quando eu quiser eu vou, irmão. Agora não. Não pode fazer isso, pessoal. Se, por exemplo, você vai deixar, depois eu vou comer depois daqui de 3 dias. Você vai fazer isso, o que é que vai acontecer com o seu corpo, pessoal? As pessoas não pensam, tá, pessoal? E principalmente a gente que é espiritual, tá? Aquele que é espiritual, ele busca as coisas espirituais, tá? Aí ele fala: assim como o corpo necessita de alimento saudável para funcionar adequadamente, a espiritualidade também requer nutrição. Tá? O espírito, né? É inevitável, pessoal. É uma coisa que está na nossa cara, mas a gente não quer enxergar. Adequadamente para que possa nos conectar com o divino, encontrar propósito e viver de maneira plena. Essa nutrição pode ser obtida através de várias fontes,
incluindo a leitura da Bíblia, a oração, a meditação, a participação em comunidade de fé. Cada uma dessas práticas contribui de maneira única para o desenvolvimento espiritual, ajudando o indivíduo a se tornar mais consciente de sua relação com Deus e com o outro. Então, pessoal, a nutrição é para a gente, através disso, leitura, oração, meditação, né, participação de um grupo de fé, né, práticas que vai desenvolver espiritualmente, para que a gente se torne consciente. Então, a gente desperte a nossa relação com Deus e com as outras pessoas. A gente consiga amar Deus acima de todas e amar ao próximo. É para isso. E o nutriente, a gente precisa estar nutrido, que essa força vem da fonte. É o que Cristo falou para os apóstolos. Né? Eu sou a videira. Se você estiver em mim, eu estiver em vós, você vai dar fruto. Se não, não vai dar, sem mim, nada poder fazer. Você não vai fazer nada, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Vamos aqui. Ele fala, o termo nutriente espiritual refere-se a elementos que nutrem a alma, promovendo o crescimento interior. Da mesma forma que a alimentação física sustenta o corpo. Esses nutrientes podem incluir práticas espirituais, experiências espirituais, você pode ter, tá? Reflexões, leituras, né, das escrituras, interações que elevam a consciência e traz paz interior. Então, interações com outros irmãos, você ter reflexões da leitura que você fez da escritura, tá? E eu trago aqui várias perguntas, por isso que eu coloco a pergunta para a gente ir respondendo. Eu vou lendo, vou colocando e você vai respondendo junto. Ontem eu deixei uma pergunta aí, não foi? Deixei uma pergunta aí, as pessoas responderam aí, tá? Algumas responderam aí, tá? É isso. Porque para a gente ir meditando, tendo reflexões naquilo que a gente está lendo, para a gente chegar e colocar isso em prática. Isso está na nossa consciência e vai trazer paz interior a gente, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, o alimento espiritual, né? Porque a nutrição espiritual vem desse alimento. É frequentemente associado à palavra de Deus, encontrada nas Escrituras, e a oração que fortalece a fé e a relação de Deus. Então, o nosso alimento vem da palavra, né, pessoal? Da Escritura, né? Encontrada na Escritura. A gente, quando ora também, fortalece a nossa fé, a nossa relação, tá? Porque quando a gente ora, Deus se aproxima mais da gente, tá? A gente entra numa frequência boa, tá? Por isso que é bom a gente sempre, uma prática, sempre um tempo, tá, pessoal? A gente se está dedicando a isso. A leitura e a meditação sobre a escritura, então, você meditar sobre ela, não é só ler. Você tem que estar ali atento, engarajado, cada palavra que eu falo, cada coisa, tá? Porque se eu tiver errado aqui, pessoal, vocês podem corrigir, tá? Eu venho aqui, olha, pessoal, foi isso, isso, isso. A gente vai consertar as coisas, tá? Estamos aprendendo, estamos nos dedicando a isso, tá? Escrituras são vistas como a fonte de alimento espiritual, que traz prazer, vitalidade ao corpo, à alma e ao espírito. Então, você vê que a palavra de Deus, pessoal, ela alimenta o corpo, a alma e o espírito. Como assim alimenta o corpo, irmão Samuel?
Claro, porque quando você há palavras que alimenta você está bem, seu corpo também sente que recebe a frequência, tá? Então, o corpo também é beneficiado por vitalidade que vem da palavra de Deus, tá, pessoal? É porque muita gente não pensa, tá? Porque quando você ouve uma palavra que alegra, você se levanta, então, aquilo faz bem ao espírito e à alma. Isso, essa frequência vai refletir no corpo como positivo, né? Graças a Deus. Espero que seja positivo, né, pessoal? Aí ele fala, em algumas tradições espirituais, a prática de yoga, outras práticas energéticas são consideradas forma de construção de energia, uma energia vital que nutre o corpo e o espírito. Então, todas essas práticas aí, tá, pessoal? Ajuda, yoga, prática energética reiki, né? Radiestesista, ele usa equilibrar a energia do chakra. Isso é uma energia vital que vai nutrir o corpo, a alma e o espírito, pessoal. Porque você vai procurar um terapeuta energético, ele vai trabalhar, equilibrar o seu chakra, vai, sabe? Então, isso vai fazer com que ajude também, mas não é só isso, tá? A palavra de Deus, a oração, a gente se colocar na frequência da espírito, não começar a praticar coisas erradas, isso também ajuda. Ele fala o serviço e a caridade, então, tá vendo? A gente tem que estar no serviço a Deus, na caridade, né? Com o outro, também são vistas como uma forma de nutrir o espírito através da conexão com o outro. Então, através da conexão com o outro, pessoal, a prática do amor e da compaixão, a gente nutre um ao outro. É por isso que aqui o nosso canal, o grupo Aqui as Pessoas, não é para a gente, se a gente fosse reunir tanto pessoalmente como a gente está reunido em espírito, tá? Não é para um degradar o outro, é para um ajudar o outro naquilo que a gente precisa, pessoal. Porque esse amor, esse sentimento que eu passo, você viu que eu falei sobre a energia do amor, não foi? Eu chorei junto aqui, teve algumas pessoas que choraram junto comigo nesse vídeo aí, tá, pessoal? Então, para que vocês sentissem o amor também que eu tenho por vocês, tá? Vocês que são do meu canal, que vocês são da minha família espiritual, tá? Vocês são os irmãos, acreditam em Cristo, acreditam em Deus, vocês gostam das coisas espirituais que eu estou passando, então você é meu irmão espiritual, tá? A gente é uma família espiritual. É o que a Bíblia fala, né, pessoal? Entende? Então, a gente tem que estar através dessa conexão com o outro, ajudando ao outro, nutrindo ao outro com amor, com a compaixão do irmão, tá? É o que alguns aqui, tá? Que entram em contato comigo, têm esse contato e eles estão sendo nutridos, tá, pessoal? Nutrido. Porque eu não, nosso relacionamento, tá, pessoal? Se não for para fazer o bem a você, então nem quero ter relacionamento com vocês assim, pessoal. É sempre para fazer o bem, tá? Nada para querer o mal seu, é sempre para levantar, é sempre para a prática do amor, tá? Da compaixão para com vocês, tá? Vocês podem estar errados, eu também tenho erro, todo mundo tem erro, mas quando a gente vive nessa frequência, às vezes até o erro é encoberto, tá? Como a palavra de Deus disse, né? Amai um ao outro e como é? Os seus pecados serão encobertos, serão apagados, tá? Se a gente vive nessa... Então, essa é uma forma também de nutrir espiritualmente. O que mais? Os nutrientes espirituais são tudo aquilo que nos conecta com a dimensão divina.
e nos ajuda a crescer interiormente, seja através de práticas espirituais, experiências espirituais, interações significativas com as outras pessoas. Então, com os outros irmãos, com as outras pessoas também, tá? Que você faz o bem, tá? Aquele bem que a gente faz para a pessoa, aquilo também nutre a gente, tá? A gente se alegra, tá? A gente tá fazendo bem a alguma pessoa que tá precisando, tá, pessoal? Principalmente aos domésticos da fé, principalmente os irmãos espirituais, tá? A gente precisa estar nisso. Aí ele fala, a nutrição espiritual é um dos fatores fundamentais para viabilizar o desenvolvimento de uma consciência espiritual. Então, a nutrição espiritual é um dos fatores fundamentais, pessoal, da caminhada espiritual que a gente tem. Sem nutrição, a gente não desenvolve uma consciência espiritual. Não existe. Se você tiver também em um lugar errado aí, ensinando errado, você vai ter um comportamento, um pensamento, crenças limitantes totalmente erradas, que às vezes tem gente até que não vai fazer bem. Eu até estava ouvindo a notícia agora, né? Porque eu abro aqui as redes sociais, eu não assisto mais jornais. Mas aí eu estou vendo que a notícia aqui nas redes sociais que um cidadão matou um gari, né? E ele dizendo que era cristão, né? Ele, a mulher dele, era cristão. Ele parece que tinha arma, a mulher parece que era delegada. Aí ele andava com a arma, então parece que ele lá, alguma coisa com gari, eu não sei se pegou, o gari não pegou o lixo dele, alguma coisa assim, tá, pessoal? E acontece no dia a dia, o cara, segundo, né, a notícia aí que eu vi, ele sacou a arma que ele tinha e mandou fogo no gari, matou o gari. E ele dizendo, lá tinha na página dele no Facebook, dizendo que era cristão, que era... E aí, o pior de tudo, quando ele acabou de matar o gari, ele parece que pegou o carro dele, né? E foi para uma academia malhar. Ficou lá parecendo que não matei ninguém. Nossa, pessoal, você vê que como é que está ser humano. E é por isso que eu estou falando. Se você está em um grupo desse que esse camarada diz que vai, que é cristão, olha o sentimento que esse camarada tem para com a pessoa. Você vê que a gente matar um animal, a gente já começa a... Imagine uma pessoa. As pessoas estão matando a pessoa e dizem, agora eu vou malhar, agora eu vou fazer minha coisa, matei lá. Entende, pessoal? Então, a gente precisa ver, tá? Porque, olha, aonde ele vai, né? Que ele diz que é cristão, o pastor dele lá. O que é que ele vai falar agora? Olha a consciência que vocês estão criando aí. Essa é uma consciência para matar uma pessoa assim a sangue frio e ficar parecendo que não aconteceu nada? Entende, pessoal? Por isso, repare aonde você está se nutrindo, tá? Aí ele fala: precisamos nos atentar de que a forma nos alimentamos por ingestão sistemática de alguns alimentos que pode atrapalhar aprimoramento de uma função da mente mais criativa e, consequentemente, impedir o despertar espiritual. Então, veja onde, qual tipo de alimento você está ingerindo, porque sua mente ela pode perder a criatividade, ela pode ficar confusa. Entende, pessoal? Como é importante a gente, como é que se diz? Saber o que é que a gente está sendo, principalmente com a verdade. Eu acredito, tá, pessoal? A palavra de Deus, esse daí que diz que é cristão,
nunca aprenderam com Cristo. Esses daí não têm relacionamento com Cristo, mas está numa igreja e se coloca lá no Facebook, eu sou cristão, tal, não sei o quê, mas não está conectado com Cristo. É isso que eu venho falando aqui, pessoal, no meu canal. Não significa que você está em um grupo ali, que você significa estar conectado, você conhece a Cristo. Porque uma pessoa dessa que mata uma pessoa assim, não conhece a Cristo, pessoal. Tá? É outro alimento aí que ele está comendo. Então, e consequentemente impede o despertar espiritual. Então, não tem despertar essa pessoa. Aí ele fala, na mesma medida, a inserção de alguns outros alimentos atua promovendo esse desenvolvimento. Então, quando você recebe a nutrição espiritual correta, com a verdade, tal, vai promover em você um desenvolvimento espiritual, tá? Você vai crescer, você vai se tornar, vai ter amor, compaixão pelas pessoas. É o que eu estou ensinando aqui para vocês, tá, pessoal? É a verdade, tá? A gente não pode sair disso, tá, pessoal? Aí ele fala, a tomada da consciência pela verdade não é uma elaboração de forma individual. No entanto, não devemos permanecer contido no próprio ser. Então, a decisão de tomada de consciência não é só sua. Você toma consciência das coisas corretas, mas também é uma forma de você expressar essa verdade que tem dentro de você. É o que eu estou fazendo, pessoal. Porque se eu chegasse aqui, eu fazia meu estudo, só vou ficar para mim. Ninguém vai saber dessa verdade, não. Não pode, pessoal. Não é uma coisa só de. Por isso que aquele que tem a verdade, ele não consegue, ele tem que expandir para alcançar as outras pessoas, pessoal. É o que eu estou fazendo, tá? A verdade aqui que está na minha alma, no meu espírito, eu estou passando para vocês. E quando vocês estão ouvindo isso, meus vídeos, vocês estão escrevendo aí, é verdade, moça amor, é verdade. É isso, porque está refletindo aquelas coisas espiritual da minha alma que é a verdade, está refletindo em você, tá? Isso me dá, né, esse feedback me dá a certeza de que eu estou no caminho da verdade. Na hora que vocês escrevem isso. Isso é a minha bússola de eu perceber o que você percebe do que eu estou falando. Tá? Aí ele fala, a consciência é uma fundação para o homem atuar na sociedade. Então, a gente tomar consciência é para a gente atuar na sociedade. Fazer o bem ao outro, né? Praticar. Agora, pessoas dizem que eu sou cristão, né? Pessoas que dizem que é cristão, que conhecem a Cristo, eu sou cristão. Mas a consciência, pessoal, é para tirar uma vida do outro, é para fazer mal ao outro. Então, a sua consciência não foi mudada. Ela não cresceu espiritualmente. Se não foi mudada, não aprendeu nada. Então, esse tipo de consciência vai agir aqui, uma consciência maligna, dizendo, então, colocando máscara, tá? Máscara religiosa, dizendo que é de Deus, mas verdadeiramente não é de Deus, tá? E aí agindo com intenção maligna. É o que está acontecendo muito, tá? Nesses grupos religiosos aí, tá? Acontecendo muito. E eu venho alertando aqui vocês que é do meu canal. Não posso fazer nada pelas outras pessoas, tá? Estou aqui para orientar vocês que é do meu canal. Se elas se dedicar, parar para ouvir, né? Eu estou aqui para explicar essa situação. Então ele diz a consciência é uma fundação para o homem que atua na sua. E não somente por esse motivo. Não pertence ao indivíduo, mas sim a todo. Então, uma boa consciência, tá? Não pertence só a você. Você tem que transmitir isso, tá? Para todos, tá? Aquilo que é de bom, tá? O amor, tá?
Por isso que no vídeo do amor aqui, eu até transmiti que eu estava chorando, as outras pessoas choraram junto comigo, tá? Quem é espiritual comigo, chorou junto comigo. Então, eu estou transmitindo tudo aqui, pessoal. Não existe nada aqui de eu esconder nada. O que está sendo gravado aqui, até os problemas da minha família aqui, tudo, tá? Eu sou assim, as claras. Então, por isso que faz do meu vídeo mais autêntico. E às vezes é o que muitas pessoas que é da verdade gostam disso, tá? Não criar uma maquiagem, tá? Para falar, eu sou fulano de... Não criar personagem. Hoje em dia, no meio espiritualista em geral, né? Nossa, o que tem de pessoas que criou personagem, tá, pessoal? Para poder transmitir uma coisa que é tão simples, pessoal, tá? O amor é coisa simples. O evangelho também é simples, tá, pessoal? Então, seja simples, pessoal. Seja você. Você vai transmitir a sua espiritualidade para outras pessoas. Mas eu entendo aí, tá, pessoal? Porque é questão de fazer o marketing, dinheiro, tudo isso aí, tá? Mas eu não tô com esse interesse aqui, tá? É outro interesse espiritual. Mas eu entendo essas pessoas, tá? Elas querem fazer o marketing, aí cria um personagem, cria ali. No meio espiritualista tem muitos aí, tá? Aí ele fala: assim o alimento espiritual não será um entrave para o despertar da espiritualidade. Então, se assim a gente tem uma boa consciência, né? A gente escolhe o alimento espiritual, não vai ser um trave para o despertar da espiritualidade. A gente vai crescendo, vai despertando, tá? A gente não fica ali com a síndrome de Peter Pan como criança. Aí ele fala, mas sim um estímulo verificado para a alma e o espírito. Tem seu funcionamento adequado e está livre. Né? O seu espírito está livre, fortalecido para a nossa espiritualidade e do desenvolvimento que a nossa alma precisa. Então, você vai ser livre, né? É o que Cristo promete, né? Você é livre, mas livre para que você seja fortalecido a sua espiritualidade. Agora, tem pessoas que querem aproveitar a liberdade, o livre dela, e não trabalhar a espiritualidade. É fazer coisas totalmente que o mundo aí, coisas erradas, contrária à frequência da espiritualidade. Aí você não vai desenvolver a alma, o que a alma precisa, alimentar a alma no que ela precisa. Não pode, pessoal. A gente é espiritual, tá? Aí ele fala, o alimento espiritual pode atrapalhar ou abrir porta para nos libertar de crenças limitantes. Então, de acordo com o alimento que você está comendo, né? Não sei aonde é que você está alimentando a sua alma, tá? Pode atrapalhar, trancar tudo, tá? Ou pode abrir porta para você se libertar das crenças limitantes. Teve muitas pessoas que vieram de conceito religioso aqui, tá, pessoal? Tinha muitas crenças limitantes. Aqui, na instrução, no alimento que eu estou passando verdadeiro, ela começou a se libertar dessas crenças limitantes, tá? Então, por isso que você tem que ver aonde você está nutrindo a sua alma. Com a verdade ou com engano? Aonde tem engano, pessoal, não vai haver nutriente da verdade, então não vai haver crescimento. É claro, né? Tá claríssimo. Aí ele fala, uma alimentação harmoniosa, frente ao propósito do homem, promove a capacidade de pensar com clareza, sentir com compaixão e
um atuar seguro e objetivo. Então, uma alimentação harmoniosa, aquela alimentação da verdade, né? Vai trazer propósito para você, vai trazer a capacidade de você pensar com clareza e você sentir compaixão. O amor, né? Vai atuar nesse objetivo, aquele alimento verdadeiro. Assim, a vida do homem deixa um legado legítimo, mas consciente para a terra e para as futuras gerações. Então, você vai deixar marcas aqui positivas para as pessoas. Olha os legados dos apóstolos de Cristo que eles deixaram para a gente, pessoal. Entende? Você entende agora? Qual é o legado que você quer deixar aqui para futuras gerações? Né? Você está consciente, trabalhando, fazendo aqui. Olha aí, pessoal. Agora, esse cidadão que disse que era cristão, matou aí o Gari aí, manchou aí. Olha o legado que ele vai deixar, pessoal. Pense bem, pessoal. Por isso, busque a conexão para se tornar uma pessoa de amor para com a outra pessoa, tá? Se não puder fazer o bem ali àquela pessoa, também não faça o mal. Já é uma grande coisa, tá? Aí ele fala, comer qualquer coisa e pensar qualquer coisa pode nos levar à morte espiritual. Então, a gente não pode comer qualquer coisa ou pensar qualquer coisa. Pode levar à morte espiritual, a gente está morto. Aí ele fala, se não tiver uma atenção, cuidado e consciência com o que você come, pode passar o dia sem verdadeiramente sem o nutriente necessário para trazer força interior. Então, se você não toma cuidado, né, pessoal? A sua consciência de perceber aonde é que tem verdades, aonde que eu vou me alimentar espiritualmente, se você está em um lugar onde não tem a verdade, pessoal, você não vai ter o nutriente necessário, então não vai ter força. É isso que acontece com as pessoas. É por isso que eu estou vendo muitas pessoas de grupo religioso prostrado. A maioria do que vieram para o meu canal aqui veio de religião, pessoal. Estava prostrado, estava com dificuldade na vida, estava hoje em dia, graças a Deus e ele movendo para trazer esse estudo, tá, pessoal? As pessoas se levantaram, não queria mais orar, tava, sabe, pessoas estavam querendo desistir das coisas. Hoje em dia estão aqui e até teve uma pessoa, né, essa semana mesmo, querendo me agradecer, né? Eu digo, não, irmão, não me agradeça, agradeça a Deus, louve a Deus, né? Ore a Deus, né? Peça a Deus também por minha vida. Se você pode, tem condição, ajude aí o canal para eu ajudar mais pessoas, entende? É só isso que a gente pode fazer, mas agradecimento é só a Deus, tá, pessoal? Adoração só a Deus. Não vai chegar aí, eu vou adorar o irmão Samuel. Ô, irmão Samuel, você é meu Deus. Não faça isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Eu sei que foi através do meu vídeo que vocês despertaram a consciência por causa da verdade que eu estou falando, mas é porque Deus está me movendo nessa verdade. Agradeça a Ele, porque se também eu ficava na mentira também, tá? Agradeça por Ele ter feito isso na minha vida, tá? Então, é o único que merece honra, glória e louvor é Deus, pessoal, tá? Só a Ele que a gente tem que adorar, só a Ele que a gente tem que agradecer, tem que ser grato, tá? Agora, as outras pessoas que a gente nos faz bens aqui, a gente também é grato, agradece, tá? Se poder ajudar também mutuamente, se não puder ajudar, também não faço mal, tá, pessoal? Simplesmente assim, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala,
como a primeira tarefa para uma nutrição espiritual individual, então, é o trabalho desenvolvido com as práticas espirituais como orientação e acompanhamento. Então, você que ainda não como é que tem prática sobre isso, né? Sobre o trabalho, as práticas. Então, vai precisar de uma orientação e um acompanhamento. É o que eu faço aqui, pessoal. Oriento vocês, faça isso, irmão, tal. Pessoas que me procuram, eu oriento, tá? Estou passando vídeo aqui para que a gente faça isso, tá? Então, aí você vai ter uma nutrição para você desenvolver sua nutrição individual, tá? Aí, quando você desenvolver sua nutrição, você vai poder até desenvolver uma nutrição coletiva. É o que eu estou fazendo aqui. Aqui uma nutrição coletiva, que ela está tanto me nutrindo como nutrindo as pessoas que me assistem, tá? Ele fala, além disso, além de estimular o indivíduo no processo de tomada de consciência em direção a uma alimentação adequada ao propósito da vida, respeitando seu tempo e a realidade onde vive. Então, essa pessoa que está orientando, ela tem que respeitar a sua tomada de decisão, respeitar, direcionar para uma alimentação adequada, né, espiritual, para a verdade e para o propósito de vida dela. Eu já gravei vídeo aqui ensinando que vocês têm que buscar o seu propósito de vida. Eu já gravei vídeo aqui, tem aqui o que é o propósito de vida. E respeitando o tempo, né, da pessoa, a consciência ali que a pessoa está e a realidade onde a pessoa está vivendo. Porque, olha aqui, pessoal, estou falando para milhares de pessoas com diferentes níveis de consciência, níveis sociais. Eu estou falando aqui por diversas pessoas, tá? E eu tenho que respeitar cada uma dessas consciências. Se ainda ela não tomou consciência, ela está ainda, né? A gente tem que esperar, pessoal. Espera, calma. Vamos esperar a pessoa despertar, tá? Com paciência, tá? Orientando ela, sempre orientando para a verdade, tá? Não precisa brigar, não. Calma, calma, irmão, não precisa brigar. Orientando sempre para a verdade. É assim que a gente, aquele orientador, aquele que está acompanhando aquela consciência, tem que fazer. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal, porque tem todo tipo de nível de consciência e eu tenho que saber lidar com essas coisas. Tem umas consciências que já entendem mais, tem outras que não entendem, tem outras que, como é que se diz, já tem uma capacidade maior. E é assim, pessoal. E pela realidade onde ela vive, ela tem dificuldade. Então tem que olhar a realidade onde ela vive, a maneira como ela vive. Então, a pessoa tem que avaliar tudo isso, tá, pessoal? A dificuldade que a pessoa tem aqui nessa realidade, porque todos nós temos algumas dificuldades, uns têm mais, outros têm menos, tá, pessoal? É isso, não tem o que fazer, tá? É que vou tirar um cisco aqui, parece que caiu no meu olho aqui, dizendo que o cisco tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala mais, pessoal? Além disso, ele fala, para atingir o objetivo maior, são necessários pequenos e importantes passos, legitimado as conquistas de trilhar o caminho da nutrição. Ele fala, o caminho da nutrição é um resgate da necessidade mais íntima do ser. Então, é aquele resgate que a gente está resgatando aquela essência para a gente colocar aqui nessa realidade. É um resgate. Por quê? Porque a gente perdeu lá, quando Adão, né? A gente veio da raça de Adão, a gente perdeu essa conexão, tá, pessoal? A nutrição que vinha direto de Deus.
a gente perdeu. Então a gente está resgatando isso, aquela necessidade íntima do nosso ser. É um movimento individual. Então, eu não posso fazer por você, tá, pessoal? Eu só posso orientar, como ele falou, o orientador e acompanhar o seu desenvolvimento espiritual. Mas eu não posso me meter. É sempre uma tomada de decisão da sua consciência. É um movimento individual, mas que ressoa e replica a sua alma. E em todo a sua volta. Então, se você, de acordo com o seu movimento individual, você vai ressoar, replicar aquela sua alma para as outras pessoas que estão à sua volta. Agora, vai ser de acordo com a tomada de decisão, o movimento que você fazer. Se você fazer um movimento para as coisas erradas, sua alma vai ressoar outra coisa, outra vibração. Agora, se você vai se alimentando, nutrindo das coisas corretas, espirituais da verdade, então sua alma vai ressoar para as outras pessoas como uma vibração positiva. Não tenho o que fazer, pessoal. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que falar essas verdades para vocês, tá? Não tenho o que fazer. É esse o caminho que a gente tem que traçar. E com dificuldade, sem dificuldade, mas é o caminho que a gente tem que traçar, tá? Aí ele fala, os alimentos são vitais para a nutrição da vida. Sem a nutrição adequada ao corpo, você fica fraco e não consegue funcionar corretamente. As pessoas devem cuidar do seu corpo por meio de uma alimentação correta e do consumo de nutrientes essenciais, para que não apenas vivam, mas também prosperem com saúde. Então, isso é uma nutrição do nosso corpo. Aí o que é que ele fala? O mesmo princípio se aplica à vida espiritual. Por quê, pessoal? Por que a vida espiritual? Porque a gente é um espírito e ele precisa de nutrição, que é energia. Então, o nosso corpo, quando precisa de alimento, a gente está buscando energia, pessoal. Tudo é energia, tá? Mas existe aquela energia visível, né? Que é os alimentos, são nutrientes, e existe aquela energia invisível que a gente não vê, né? Então, como é que eu alimento a minha alma, irmão Samuel? Então, é pelo esse conhecimento da verdade, por isso que a alma só alimenta da verdade. Então, por essas coisas, essa essência que a alma se alimenta. Então, o mesmo princípio a gente tem que aplicar espiritualmente. A gente não come correto, não come uma coisa balanceada, as coisas certas, você não escolhe, vai lá no mercado e escolhe o alimento bom para não fazer mal a você. Então, a mesma coisa espiritualmente. Então, tem pessoas, pessoal, que vão aí comendo qualquer coisa aí, aparece o cara falando, eles já vão acreditando, já vão engolindo aquilo ali. Então, por isso que tem muita gente passando mal aí, espiritualmente, morrendo. Tem que avaliar, pessoal, tá? Aqui, as pessoas aqui me avaliam, tá? Ela tá certa. Mas quando ela fica aqui, ela vai avaliando, ela vê profundamente as coisas que eu estou trazendo. Tem um negócio, ela sente na alma. Então, umas ficam, outras vão embora. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Quem quer a verdade vai ficar na verdade. Aí ele fala: é necessário uma dieta adequada de alimento espiritual para que as pessoas que creem em Deus não se tornem fraco e cansado, mas prospere espiritualmente em seu relacionamento com Deus. Então, ele fala que é preciso uma dieta adequada. Então, a dieta é o quê? Alimentos que possam trazer bem espiritualmente, tá? Verdades ali, tá? Que vai trazer bem a sua alma. Então, a gente não pode comer tudo que tem por aí, tá? Espiritual, tá, pessoal? A gente tem que fazer essa seletividade, como a gente também escolhe comida. Eu mesmo aqui
comendo fisicamente, né? Minha mãe sabe que eu não como muito assim carne, mas é uma coisa curiosa, né, pessoal? Eu gosto de comer bofe, então ela botou bofe dentro do feijão, bofe, essas coisas miúdas. É ver que a galinha, eu gosto mais da galinha assada, aquelas que assam na padaria. Eu como a parte branca, né? Que é a galinha. Mas eu gosto mais das coisas do miúdo dentro da galinha. É, parece que é o coração, né? O fígado, essas coisas, a moela. Eu gosto disso. A mesma coisa também parece que o gosto do bofe. Por isso que tem uma comida aqui na Bahia, né? Que se chama sarapatel. Ela é feita desses miúdos, tá? Eu como ela, eu gosto, mas tem alguns lugares que colocam sangue, né? Eu não como com sangue, eu gosto só o miúdo ali. É muito gostoso, tá, pessoal? Eu gosto dessas comidas. Então, eu escolho porque às vezes aquilo eu como e eu gosto, tem um paladar para mim agradável, aquilo me traz uma nutrição boa, tá? Então, eu como isso. Já tem gente que não come essas coisas aí, tá? É, e eu já não gosto de comer a carne mesmo. A carne eu gosto de comer essas coisas miúdas, eu não sei por quê. É a coisa minha mesmo. Então, todas as pessoas têm alguma coisa para comer, tá? Mas o quê? Para a gente não ficar cansado, mas prosperar espiritualmente no relacionamento com Deus. Então, o alimento faz a gente ter um relacionamento mais forte com Deus. Ele fala: o alimento regular para a alma é vital para a vida espiritual, saudável, assim como o alimento físico é para o corpo. Então, regularmente a gente tem que se alimentar nossa alma. É vital para a nossa vida espiritual. Assim como o alimento físico é para o nosso corpo, tá? A gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Nossa, 57 minutos. Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Que não dá mais, porque senão vai ficar muito longo, né? E eu não quero que vocês assistam tudo, tá? Tudinho, vá comendo tudo aí, tá? O alimento. Espero que esse alimento seja aquele que você gosta de comer, tá? Eu vou ali comer o alimento que eu gosto de comer para o meu corpo físico. Daqui a pouco eu volto para a segunda parte, tá? Então, até a segunda parte.